aqui, né, dessa tua atual dinâmica hoje de trabalho, o que para mim é assim surpreendente, porque é difícil você ver um fisioterapeuta gerenciando uma equipe multiprofissional. Normalmente quem gerencia as equipes de psicólogo, médico, né, físio, fono, quando é o caso, normalmente é o médico. Eu queria te perguntar, assim, como foi para você chegar nesse cargo, né? Qual foi o passo que você trilhou e qual é o teu maior desafio dentro da gestão de uma equipe multi desse porte, né? De um time que é um time, como você mesmo disse, hoje em dia vinculado, né? A um grande conglomerado europeu. Perfeito, excelente pergunta. E, de fato, a gente vem de uma cultura onde, normalmente, o chefe da equipe de saúde é o médico. Mas é um pensamento que, graças a Deus, ficou no passado, né? Porque, independente da profissão, seja médico ou qualquer outra profissão, o gestor ele tem que entender de gestão, né? Não adianta o cara ser um bom médico e não entender de gestão, não adianta o cara ser um bom fisioterapeuta e não entender de gestão, não adianta ser qualquer outra profissão. Então, é uma mudança de cultura, né, que já é realidade, e talvez o fato de ser um clube europeu facilitou, porque na Europa isso já é realidade, e aqui no Brasil isso está mudando também, né? Nós temos já clubes de futebol onde não necessariamente é o médico quem lidera a equipe de saúde. Então, eu acho que é uma cultura que já é realidade, essa mudança, e está se tornando cada vez mais comum. E assim, essa oportunidade surgiu primariamente com um grande fisioterapeuta que se chama Bruno Maziotti. Ele certamente, atualmente, no nosso momento atual, ele certamente é o fisioterapeuta referência na fisioterapia esportiva e, principalmente, no quesito capacidade de gestão. Então, ele revolucionou seguramente o futebol nesse quesito do papel do fisioterapeuta como gestor, tanto que ele trabalhou porque ele foi levado pelo Ronaldo, né? Conhecido como Fenômeno, ele foi fisioterapeuta direto do Ronaldo, então o Ronaldo abriu diversos postos para ele e ele trabalhou na China, ele foi gestor de um clube americano, ele trabalhou no PSG, depois no Arsenal, na Inglaterra, foi da seleção brasileira de futebol por muito tempo, enfim, então ele foi capinando, né? Derrubando aquele mato e desmitificando esse aspecto, e até que ele assumiu, o Ronaldo comprou o Cruzeiro, o Mineiro, e aí ele assumiu, quando ele assumiu, ele precisava de um gestor fisioterapeuta, e aí ele convidou a Natália Bittencourt, e a Natália Bittencourt é certamente também uma grande pioneira, né? Principalmente, não só por ser mulher, mas sempre desbravou o mundo da ciência voltado ali para o futebol. Ela é uma cientista de mão cheia, também fisioterapeuta e também gestora. Ela aprendeu muito de gestão coordenando o maior clube de esportivo do Brasil, que é o Minas Tênis Clube. Ela é lá de Minas Gerais. Então, ela assume o Cruzeiro como gestora, né, de saúde e performance, se destaca, faz um excelente trabalho, se destaca, e é quando ela tem a oportunidade de ser convidada para o Esporte Clube Bahia. E no final de 2022, ela é convidada, aí ela sai de Minas Gerais, assume o Esporte Clube Bahia, e alguns meses depois ela vê a necessidade de um gestor, também na área de performance e saúde, para que ela consiga se dedicar ao time profissional, né? E ela precisa de um gestor para assumir a base, né? Que é certamente muito mais não, mas tão trabalhoso quanto. E aí é quando surge a oportunidade para eu assumir esse cargo, depois de, obviamente, um processo seletivo, e aí eu entro como
coordenador de performance e saúde da divisão de base e do futebol feminino do Sport Clube Bahia. É muito bacana essa história, porque, assim, a gente, enquanto estudante, né, acompanhando toda essa trajetória que você vem falando, primeiro a gente vai entendendo o porquê que você chegou aonde chegou, porque muitas vezes a gente pega aquela imagem do agora, mas toda a trajetória que você fez, que justamente justifica o porquê que você está onde está hoje em dia, a gente normalmente não enxerga, né? E esse espaço aqui é muito bacana pra gente ver isso. Porque às vezes a gente tá querendo chegar lá, só que a gente fica, meu Deus do céu, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer? E às vezes é degrau a degrau, construindo a sua trajetória e realmente construindo esse network, que também é muito importante, né? E até mesmo esse conhecimento de gestão, por mais que você não trabalhe na área de gestão, você precisa ter para gerir a sua própria carreira, né? Querendo ou não, a gente vai ter que aprender alguma coisa de gestão, mesmo que você não trabalhe, mesmo que não goste, para se gerir. Sim. Ô, amiga, e tem uma coisa assim fantástica que um professor meu costumava dizer, é que mais do que fisioterapeutas, mais do que profissionais de saúde, nós somos gestores de saúde do nosso paciente. E isso é fantástico porque nos coloca também nesse papel de avaliar indicador, fazer os testes e aplicar as escalas que são necessárias, então, ir acompanhando ponto a ponto. Aí a gente vê que a gestão, de fato, está diretamente intrincada com o nosso dia a dia enquanto profissional. Então, não dá para separar, né? Obviamente que existe as pessoas que têm essa proximidade, essa paixão pela grande área da gestão como um todo, né? Gestão, administração, que tem esse quê de liderança, que desenvolve essas capacidades e habilidades, mas, querendo ou não, a gente gerencia os nossos pacientes também, né? Não somos só gestores do ponto de vista de um cargo em específico, mas, assim, Arivan, fiquei surpresíssima e muito feliz, inclusive, porque recentemente a gente estava discutindo sobre isso, não foi, Mari? O quão raro é você ver um gestor de saúde fisioterapeuta. Isso, assim, é muito raro. Fiquei muito feliz de ouvir sobre essa sua história. E uma coisa que você não falou antes de Mari partir para a próxima pergunta, dentro dessa dinâmica, o que é que tu pensa ser o teu maior desafio enquanto um profissional de fisioterapia dentro dessa gestão da equipe multi? Olha, o maior desafio é o seguinte, a gente como gestor, a gente precisa não só gerir as pessoas, né, ser um excelente gestor de pessoas, mas a gente precisa ter marcadores da performance das pessoas. E para a gente ter essa questão dos marcadores da performance da pessoa e da performance do profissional. Então, a gente precisa entender de tudo um pouco. Então, eu preciso estudar o tempo inteiro todas as áreas. Então, eu preciso saber quais são as referências, como é que a ciência, como é que as evidências estão para uma melhor aplicabilidade daquelas drogas em determinados casos, caso médico. Eu preciso entender quais são os marcadores para eu saber se a performance da minha equipe ou daquele determinado atleta está evoluindo com aqueles treinos que estão sendo ofertados pela equipe de performance. Quais são os indicadores para eu saber se a suplementação dados pelos nutricionistas são os ideais hoje, atualmente. Então, eu acho que o maior desafio é a gente ter essa capacidade de avaliar também tecnicamente como é que está essa evolução, né? Diretamente, obviamente, com os coordenadores, mas por mais que você esteja ali junto com eles no dia a dia, a gente precisa ter esse discernimento técnico, né? E o mais bacana disso é que isso é um desafio, né? Mas é gostoso, porque você não pode ficar no esporte, principalmente, você não pode ficar dentro da sala preso, né? Eu estou no campo, eu estou na academia, eu estou no consultório, tá rolando um treino da equipe e eu estou lá no campo, suando no sol. Não sei se vocês estão vendo que eu estou mais corado, porque isso aqui é sol, porque a gente precisa
né, o futebol é descoberto. Então, eu acho que isso é o desafio, mas que acaba sendo um desafio gostoso, né, e bem gratificante. Agora, Livan, tem um outro aspecto dessa gestão, né, que são as questões psicológicas. Teve um momento na disciplina, né, dando aula na UNEB, que você chegou a comentar sobre essa questão justamente do fato do futebol aqui no Brasil ser tão popular, tem tanta gente querendo se tornar o jogador profissional e tantas poucas vagas e espaço para essas pessoas, e que durante o crescimento, né, desses jovens, eles vão crescendo e alimentando esses sonhos que nem sempre, na verdade, na maioria das vezes não vai se concretizar na expectativa que ele gostaria, né? Então tem uma questão de gerenciamento desses aspectos emocionais e psicológicos dessas pessoas que estão sob a sua supervisão, de certa forma. E aí eu queria saber de você como é que é lidar com essa demanda específica. Isso aí é uma realidade, né, do futebol, e eu lido diariamente com isso, onde certamente um dos profissionais que são essenciais na minha equipe são os psicólogos, né? Então, infelizmente no futebol a presença do psicólogo ainda não é no número e na intensidade ideal, né? Mas isso está sendo cada vez mais alertado, cada vez mais estudado, a influência psicológica no esporte, e isso está crescendo, está evoluindo cada vez mais. Mas pode ter certeza que certamente é um dos gargalos ali que a gente precisa ainda melhorar muito dentro do esporte em geral, não só no futebol. Nossa, olha, muitas vezes a gente percebe em campo, né? Quando você tá jogando contra um rival, quando acontece o gol, assim, é nítido o abalo emocional e psicológico, porque não é uma expectativa, como você mesmo disse, Arivan, e já foi conversado com a gente por Dilson aqui, um time, seja ele de futebol, seja ele de outra modalidade, emprega uma série de pessoas. Então, perder um jogo não é só o fato para a gente, que é torcedor, obviamente tem perdi para o meu rival, mas para aqueles jogadores existe um peso muito maior. Para aquele esportista, existe, poxa vida, essa é a segunda derrota consecutiva, e vão acontecer coisas aqui dentro dessa organização desse time que serão, de certo modo, problemáticos e que haverá, de certo modo, uma pressão, porque isso é natural do esporte, tá, gente? Não levem a mal. Isso acontece, é natural do esporte. Assim como uma empresa, quando não vai bem, quando apresenta indicadores ruins de desempenho, decisões precisam ser tomadas, dentro do esporte isso também é uma realidade. Então, assim, você percebe nitidamente que uma derrota não é só uma derrota, né? O atleta, ele fica visivelmente, emocionalmente, psicologicamente abalado. Então, assim, como você trouxe, e eu sempre defendi, e aqui é uma coisa que eu faço a ponte com aquilo que eu gosto. Apesar da fisioterapia esportiva e da saúde esportiva como um todo e performance, eu encaro isso muito como um trabalho, e eu vejo muito como saúde do trabalhador também, sabe, Arivan? Então, assim, dentro do aspecto de saúde do trabalhador, a parte psicológica e organizacional é de extrema importância. Mas saindo sem sair desse tema, ficamos sabendo, assim, que você recebeu o título de sócio notório pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, da SONAF. Ficamos sabendo, assim, mentira, a gente pesquisou, foi a fundo na sua vida aí. Aí eu queria saber de ti. A gente queria saber de ti o que representou, assim, o que representa para você ter recebido esse título de sócio notório. E o que é que você acha que você fez, assim, para ganhar esse título? Eu confesso que eu me emociono, tá? E tocou num ponto bem bacana, porque no ano passado a gente efetivou, assim, um sonho que era trazer o Congresso Internacional da SONAF para a Bahia. E uma
uma das minhas falas que eu fiz, que eu lembrei, foi o seguinte, porque eu lembro, imagina que em 2011, ou seja, há 12, 13 anos atrás, eu era um congressista sonhando com aqueles profissionais que eram referências para mim, idealizando estar ao lado deles, poder conversar com eles, poder tirar foto com eles, poder ouvi-los, né? E com todo o seu trabalho do dia a dia, né? Você ir evoluindo, subindo degrau por degrau, sem pisar em ninguém, sem fazer mal a ninguém, sem precisar usar de subterfúgios algum, e você começar a ser visto por esses profissionais, né? Você começar a ser elogiado por esses profissionais, você começar a receber sugestões e dicas desses profissionais. Enfim, você começar a ser reconhecido pelo seu trabalho único e exclusivo. Isso é algo, assim, muito gratificante, né? Muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer prêmio financeiro. E a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva é uma sociedade que eu vi ele nascer como estudante, sabe? Você vê aquele projeto ali nascendo e você admirando todos aqueles caras e de repente você está junto com eles, né? De repente, por exemplo, tem uma pessoa em específico que eu já tive a sorte de falar isso para ele, né? Olhando para ele, eu lembro que num congresso em Gramado, ele era o fisioterapeuta do time do Internacional, né? E eu via ele na internet e tal. E quando eu vi ele passando por mim, eu fiquei assim, ó. Nossa! Sabe? Coração chega! E aí, anos depois, tá esse cara falando assim, Arivan, você... Enfim, me elogiando. E o cara é meu amigo hoje, o cara me tem como referência, o cara me procura, e o cara... Putz, isso é tão gratificante, e eu pude dizer isso para ele nesse evento, que ele chorou, né, bastante, e isso é maravilhoso, sabe? Então, receber esse título, para mim, putz, é bem gratificante, assim, me dá um conforto no coração, sabe? Um afago no coração, muito bacana pelo reconhecimento. E, nossa... Sensação de dever cumprido, né? Chega, ficou vermelho. Eu acho fantástico quando os profissionais eles são reconhecidos justamente por isso, sabe? Pela sua história, pela sua dedicação na profissão. E isso é uma coisa que a gente deveria ter mais na nossa profissão, né? Cada qual nas suas especialidades, assim. Porque eu acho que isso também dá um gás pra gente de, poxa vida, pra gente não, né? Que eu tô aqui quase que sendo expulsa da faculdade, recém-formada. Mas pra quem tá na trajetória, pra quem tá trilhando esse caminho há 10, 15, 20 anos, fazendo com constância um papel importante, educando outras pessoas. E aqui, cá pra nós, poucos aqui nós três só, mentira, para todos nós, eu acho a profissão de professor extremamente admirável, porque, assim, além de você ter seu conhecimento para si, para o seu paciente, você tem a possibilidade de formar outros profissionais. Então, no seu caso, Arivan, formando para uma área da qual você, a vida inteira, sempre foi apaixonado. Então, assim, eu imagino que tem essa sensação de, poxa, dever cumprido. Eu fiz, sabe, trilhei até aqui e fui reconhecido pelo meu esforço, né? Pelas minhas lutas e vitórias. Uma coisa que eu acho bacana também é que, engraçado, né, você falando que ele te tem como referência e justamente você tem ele como referência. E eu acho que é muito bacana essa troca de verbalizar mesmo, porque às vezes a gente
é inspirado por alguém, esse alguém não faz nem ideia. E aí, ele ouvir isso é muito bacana. Poxa, você chegar e uma pessoa falar, nossa, eu me inspiro em você na sua carreira, ou você mesmo chegar e dizer pra pessoa, nossa, eu me inspiro em você, é uma troca muito bacana, porque dá aquele gásinho, sabe? A vida não é fácil, a gente trabalha pra caramba, nem sempre tem a visibilidade, não é nem visibilidade, mas, como é que se diz? A valorização que a gente de fato merece enquanto fisioterapeuta, principalmente aqui dentro do Brasil. Então, puta felicidade ver as pessoas chegando pra você e falando, nossa, você foi meu ídolo, você é minha inspiração. E aí eu já aproveito aqui o espaço, Arivan, você na verdade, uma das minhas inspirações dentro da faculdade. Eu sou realmente muito feliz de ter entrado na UNEB, porque eu tive contato com fisioterapeutas muito fodas dentro da sala de aula, então o diálogo era sempre muito mais vertical, né, horizontalizado, na verdade. E, poxa, as discussões que a gente tinha nas disciplinas, os feedbacks sinceros, não aquele feedback cansado, aquele feedback para você entender, para fazer você evoluir de uma maneira extremamente respeitosa e um diálogo mesmo. Esse episódio, inclusive, ele vai sair mais pro meio do ano, porém, ele está sendo gravado, né, para vocês telespectadores, um pouquinho antes do carnaval. E aí vamos puxar... Antes do que, amiga? Depois. Um pouquinho depois do carnaval. Isso. Outros, galera, que é outro carnaval. É verdade. Mas aí a gente está gravando nesse contexto, né? Inclusive, para quem não sabe, acho difícil, nosso digníssimo convidado é amigo e fisioterapeuta das nossas grandes estrelas da Bahia, né? Léo Santana e Veveta. A famosa que eu mais tenho vontade de ter amizade é Veveta, mas enfim. E aí, dentro desse carnaval, você acompanhou eles, né? No Pulando Trio, fez parte da equipe dessas pessoas. Inclusive, chegou até a publicar no Instagram, né? Comentando, se referindo a eles como profissionais não, esportistas de alto empenho, e eu achei isso muito interessante, essa fala que você trouxe. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o porquê que você se refere a eles como esportistas, né, de alto rendimento, e falando um pouquinho também dessa experiência que você teve com eles. Claro. Assim, eu já trabalho com alguns artistas, né, com alguns cantores há bastante tempo, há muitos anos. Eu comecei, por exemplo, a trabalhar com a Ivete, já tem, eu acho que uns 14 anos atrás, eu comecei a trabalhar com ela. Com o Léo, tem menos, deve ter uns 6 a 8 anos. E assim, a gente não tem ideia do que é um cantor, né, de axé, uma cantora de axé como eles, onde são 1 hora, 2 horas, 1 a 2 horas de show normal, ou até 5, 6 horas de show no carnaval, onde está ali cantando, pulando, dançando. Então, é uma sobrecarga física muito grande, que se assemelha literalmente a uma sobrecarga esportiva, né? Então, por conta dessa sobrecarga, dessa demanda, eles têm, obviamente, consequências de sobrecarga. Então, consequências em coluna, em joelho, em tornozelo, em ombro, enfim, em absolutamente tudo. Então, eles são literalmente atletas. Eles só não estão competindo, né, ou sendo avaliados numa competição, mas eles estão ali tendo uma sobrecarga física muito grande. Tanto que, óbvio, como a ferramenta maior é a voz, então eles têm literalmente chama coaches vocais, né, que são fonoaudiólogos que precisam cuidar da musculatura das cordas vocais como a gente cuida de um joelho de um jogador de futebol, né? Então, pré-treino, durante o treino, pós-treino, recover, enfim, milhão de coisas. Certamente o carro-chefe a fonoaudiologia, né? Obviamente, por questões óbvias,
Mas o fisioterapeuta, ele já é papel fundamental, essencial nesses cantores. Eu conheço aqui na Bahia diversos fisioterapeutas que já trabalham com diversos outros artistas. Muitos artistas já levam, né, como esses que você citou, já levam seus fisioterapeutas ali com eles para viagens, para trio elétrico. Então, é bem bacana. A única coisa que diferencia é que eles são vistos, eles são vitrines, né? E por eles serem artistas, acaba tendo um destaque maior. Mas é um trabalho quase que idêntico a acompanhar um atleta de alto rendimento. Por isso essa similaridade, por isso essa comparação, para ficar claro, né, para as pessoas. Arivan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você traz essa demanda que é, de fato, assim, altíssimo rendimento. Uma coisa é você jogar, por exemplo, dois tempos ali debaixo de um sol. Outra coisa é você passar 6 horas debaixo do sol, suando, pulando. Então, assim, exige muito do corpo como um todo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Existe um preparo junto ao fisioterapeuta? E aí você pode falar da sua experiência, obviamente, da experiência dos fisioterapeutas que você conhece. Junto a esses artistas, você sabe se existe esse trabalho prévio? Sim, com certeza. A gente não trabalha somente nesses períodos de carnaval / shows. A gente trabalha em diversos momentos durante o ano, né? Junto com o preparador físico ou / personal trainer. Então, é óbvio que a parte de treinamento físico é feito pelo profissional de educação física, que certamente é quem os prepara para a performance, com trabalho de força, com trabalho de mobilidade, ganho de performance, resistência muscular e etc., cardiopulmonar. Mas o tempo inteiro a gente está ali aliado, né? Fazendo intervenções com uma abordagem muito mais preventiva. Então, através das avaliações, assim como a gente faz nos atletas de alto rendimento, a gente verifica quais são as variáveis, quais são as intervenções necessárias, né? Seja para uma articulação em específico, seja para trabalhar o corpo, né, de uma forma geral, para ganho de mobilidade, estabilizar melhor um segmento, né? Educá-los em relação ao que eles precisam e podem fazer no recovery, né? Ou fazer o próprio recovery em épocas de maior sobrecarga. Então, eles precisam lidar com o seu corpo como um atleta lida. Então, é o ano inteiro, é ininterrupto. Mas, assim, uma pergunta assim, de curiosidade. Aproveitou o carnaval nesse meio tempo, em cima do trio? Como é que foi? Assim, todo mundo, as pessoas brincam assim nas redes sociais. Um trabalho desse eu adoraria, me leva como assistente. Sim. É óbvio, né? Eu não sou hipócrita em dizer que é um trabalho maravilhoso, porque além da responsabilidade, além da parte do trabalho, a maior parte durante o show você curte, ainda mais que eu sou fisioterapeuta de pessoas que são meus ídolos, né? Então eu adoro ouvir a Ivete, eu adoro ouvir o Léo, o Bel Marques, enfim, todo mundo. Então eu curto, claro, ouvindo ali a música, né? Eu não extravaso como se eu estivesse na pista. Na pipoca! Mas eu curto, com certeza, e me divirto bastante. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se ele abrisse assim uma vaga para um assistente, eu ia 0800. Mas Ivete... Eu pagava pra ir. Eu pagava pra ir. Já tá nesse nível. Né? Queria um estágio assim, honorário dentro do carnaval. Pode chamar se precisar, hein? Tamo aqui. Já fazendo o nome da gata. Arivan, estamos aqui nos dirigindo ao final, né, dessa conversa. E aí a gente gosta sempre de fazer uma pergunta, né? Como a gente conversou extra gravação.
o foco dessas conversas aqui é conversa que a gente conversa no bar, conversa que a gente conversa tomando um café, justamente reacender a chama, né, da fisioterapia nesses corações que estão desapaixonados. E nessa perspectiva, eu queria te fazer uma pergunta que a gente costuma fazer para os nossos convidados, que é: qual conselho você daria, o que é que você diria para um estudante ou para um profissional que está desencantado pela profissão e pensando em desistir? Ótimo. É uma pergunta bem interessante que eu respondo da seguinte forma. Independente para a área que você... Vamos imaginar que você está desistindo e indo para qualquer outra área. Independente para a área ou profissão que você for, você provavelmente vai precisar ter a mesma dedicação e mesma intensidade para essa área que você está hoje, que é a fisioterapia. Então, não ache que existe profissão ou área que vai te dar mais oportunidade. Então, parece ser um clichê dizer faça o que você gosta, faça o que você ama, mas é a maior verdade que a gente pode vivenciar e que certamente você só vai comprovar isso fazendo, né? Então, se você está desestimulado por dificuldades, se você está desestimulado por quaisquer outros exemplos de decepção ou desapontamento, certamente você ainda não fez o que você precisa fazer. Então, procure outros caminhos, procure estudar mais, procure cursos que te clareiem a cabeça e te abram portas, procure pedir oportunidades ou cavar oportunidades com profissionais, com empresas, com quaisquer outras coisas, mas saia da zona de conforto. Então, longe de mim julgar que quem esteja pensando assim é porque não quer se esforçar, longe de mim, mas certamente você pode se esforçar mais, assim como você se esforçaria em fazer qualquer outra coisa, a não ser que você esteja triste contigo, ou seja, que você não esteja feliz porque não é a profissão que te agrada, que você não esteja feliz porque não é a profissão que você escolheu e que você percebeu isso agora. Aí sim, aí você tem que mudar. Mas se você está desapontado por quaisquer outros motivos, basta você se dedicar um pouco mais ou sair da sua zona de conforto, que certamente você vai perceber que você vai ser muito mais feliz naquilo que você curte, que naquilo que você escolheu com paixão. Eu queria adicionar uma pergunta extra, né, final que a gente faz. Qual seria o seu conselho para o profissional fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia que está com receio ou medo de entrar nesse mundo da esportiva, mas que sabe que é essa área que ele quer atuar? Eu gosto de frases, né, e gosto de clichês. Se você está com medo, vá com medo. O medo, ele muitas vezes ele é tido como uma coisa ruim, mas o medo, ele é muito importante, porque o medo é que vai guiar o seu senso, a sua quantidade, a forma com que você vai enfrentar aquilo. Mas que você tenha medo, mas vá com medo, enfrente, tente, respeite os seus sentimentos, porque às vezes a gente não respeita os nossos sentimentos. Às vezes a gente está triste e a gente fala assim, pô, eu tô triste, que pena. Não, porra, você é ser humano, então você tem que sentir tristeza também, né? Estou sofrendo, sei lá, sofrendo de amor, tive uma desilusão amorosa. Respeite o seu luto, fique triste mesmo, chore. Então, porque muitas vezes a gente quer enfrentar e negar o sentimento. Não, respeite o seu sentimento. Então, se você está com medo, respeite o seu medo e vá. Só não deixe o seu medo te congelar. Mas você tem que encher o saco. Eu tenho
uma história que eu lembrei agora há pouco. No último semestre da faculdade, eu queria ir muito para a residência. Naquela época não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu só tinha lá o site, né, que tinha as informações, e um telefone. Então eu não podia ficar ligando para São Paulo. E eu sabia que tinha um baiano lá. Aí eu mandava e-mail para esse profissional, né, e ele não me respondia. Aí eu mandava de novo. Aí ele respondia assim, se você quiser, faça isso. Eu falei, porra, que desgraçado. E eu fiquei ali enchendo o saco dele, mas enchendo, foda-se. E até que em dezembro ele veio de férias, ele falou, eu falei, pô, véio, deixa eu te encontrar, vamos bater um papo. Se você quiser, você vem aqui na Barra. Eu fui na Barra, né, para conversar com ele. Enchi o saco dele, até que ele me disse como eu faria para ir. Aí foi quando, enfim, se eu desistisse, se eu ficasse com vergonha de encher o saco dele, eu não iria. E talvez o caminho fosse muito mais difícil, mas eu enchi o saco. E até hoje sou grato por ter sido chato. Fica aqui a dica, seja cara de pau. Corra atrás dos seus objetivos. E quando puder também seja um pouquinho chato, não tenha medo. Ai, Arivan, muito obrigada pelo seu tempo. Estamos nos encaminhando aqui ao final da nossa conversa. Te agradecer, realmente a tua história, assim, para mim foi muito diferente, porque você chegar na fisioterapia já sonhando, desejando, né, ali por essa profissão, sem mesmo saber o que era aquilo, para mim foi fantástico. Primeira vez que eu escuto uma história desse nível. Agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter aberto aqui tua história, né, tua trajetória e o teu dia a dia pra gente. Assim, a gente sempre fica muito feliz quando pessoas que a gente admira do ponto de vista profissional dispõem de tempo e de atenção para o nosso projeto, que é tão querido pra gente, que a gente realmente acha que se não fosse esse ambiente aqui, talvez nem todo mundo pudesse escutar a sua história, ouvir quais foram as tuas dificuldades, quais foram os teus anseios na época da graduação e à medida que a tua carreira foi se desenvolvendo. Muito obrigada pelo seu tempo, espero vê-lo novamente, né? Quem sabe em algum lugar, assim, sabe? Quem sabe em algum lugar. Mas fica aqui o meu agradecimento, Mari. Eu queria agradecer, Arivan, assim, super te admiro, como já falei por algumas 3 horas. Muito obrigada por esse apoio a esse projeto. Como a Amanda falou, realmente é um projeto super querido pra gente. E se a gente alcançar 10 pessoas, 5 pessoas, a gente está extremamente feliz. Até porque a forma como a gente é afetado por cada entrevista aqui é muito grande, é muito gostoso fazer esse projeto e ouvir essas histórias, ainda mais quando o convidado se sente à vontade de compartilhar as coisas mais pessoais, né? E não só a trajetória profissional. Então, queria te agradecer. Vamos, com certeza, marcar outras vezes. Fiquem aguardando os nossos convites. E é isso. Porque a gente é cara de pau. Sim. Então, a gente é cara de pau, a gente pede mesmo. Mas, enfim, fica aqui. Encerramos, que nunca dá 1 hora, né? A gente tem na próxima para se despedir do pessoal também. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu vou dizer a você que eu adorei. Vocês duas, vocês são excelentes comunicadoras, viu? Vocês falam bem, vocês têm uma desenvoltura excelente, de verdade, de verdade. Vocês falam muito bem. Eu acho que vocês deveriam investir mais nisso. Não desistam, tá? Porque é um projeto muito bacana, muito importante. E parabenizo, tá, pela iniciativa, pelo projeto, fico muito feliz e é graças a vocês e pessoas como vocês que a gente vai acendendo chamas, né, como o Marília falou, né, se você consegue salvar uma chama, 5 chamas, pô, vocês não têm ideia de quão bem vocês podem fazer para as pessoas. Então, muito obrigado pelo convite, fico honrado de fazer parte disso e poder colaborar um pouquinho com a minha história e adorei. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Fofinho, obrigada.
ficamos tímidas agora. Agora fomos nós que ficamos tímidas. Vamos encerrando, né? Um beijo, gente. Beijo, Obrigada pela tchau, assistir. tchau. Tchau, tchau.